Olá, começa agora o Boletim Legislativo desta segunda-feira e mais uma segunda-feira em que São José permanece na fase vermelha do Plano São Paulo, aquela em que só os serviços essenciais podem funcionar. Essa foi uma decisão do governo do estado, baseada no aumento do número de casos de Covid-19 em toda a região do Vale do Paraíba, mas uma decisão que preocupou os comerciantes, tanto que a ACI de São José apresentou um documento pedindo uma série de auxílios às autoridades para evitar uma crise ainda maior no setor. Os detalhes na reportagem. Os números não melhoraram e, por isso, São José dos Campos continua na fase vermelha do Plano São Paulo, agora como exigência do governo do estado. Desde o dia 18 de janeiro, por decisão do próprio município, a cidade já vinha seguindo as regras mais restritivas, mesmo estando classificada na fase laranja. Tudo isso como maneira de frear o avanço da doença na cidade. As razões da manutenção da fase vermelha foram explicadas em uma live realizada pelo secretário de Saúde, Danilo Stanzani. Segundo o secretário, a adoção das restrições severas ainda são necessárias para alterar os índices de ocupação dos leitos dos hospitais, que não estão satisfatórios. Em São José, segundo dados recentes do boletim epidemiológico, 85% dos leitos de UTI exclusivos para tratamento da Covid estão ocupados. A taxa do hospital municipal é de 86%. Danilo ainda aproveitou a ocasião para tirar dúvidas da população sobre questionamentos que envolvem a vacinação, a volta às aulas e o retorno da flexibilização de algumas atividades. Na fase vermelha, apenas os serviços essenciais podem funcionar. Isso vale para supermercados, farmácias, padaria, postos de combustíveis, oficinas mecânicas e lojas de material de construção. Todos os outros setores permanecem fechados. Preocupados com a situação, a ACI, Associação Comercial e Industrial de São José, publicou uma nota oficial defendendo a adoção de medidas de auxílio por parte da União, do governo do estado e do município. No documento, a entidade se mostra apreensiva com os possíveis impactos econômicos causados pela proibição do funcionamento de parte do comércio e pede contrapartida das autoridades, entre elas a continuidade do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, linhas de crédito com juros baixos e condições especiais às empresas, prorrogação do prazo para pagamentos de encargos sociais e impostos e a suspensão imediata do pacote de ajuste fiscal do governo de São Paulo, que alterou a alíquota do ICMS de uma série de produtos. Olha, a situação é muito preocupante, porque nós já tivemos em uma semana que estávamos na fase vermelha, semana passada, lojas já fecharam nos shoppings, lojas já fecharam no centro da cidade, pessoas já foram demitidas, então a situação é muito negativa, que nós vamos ter uma situação que cada dia que a empresa fica fechada é uma situação negativa tanto para o empresário quanto para o funcionário. Então, a gente não espera que isso prorrogue muito tempo e que a gente possa rapidamente fazer com que essas pessoas colaborem, que as empresas possam voltar a funcionar. Porque o ano passado nós tivemos, no levantamento que a Junta Comercial realizou, 2.659 empresas que fecharam durante a pandemia. Então, a gente espera que esse ano a situação de empresas fechadas seja menor, mas para isso a gente precisa da colaboração de todo mundo. Enquanto a balança entre economia e saúde ainda se mantém fora do eixo, a alternativa para retornar o mais breve possível à normalidade, segundo os órgãos de saúde, é o respeito às medidas sanitárias. Para garantir que isso seja cumprido, o governo de São Paulo ainda anunciou o endurecimento das ações restritivas em todo o estado, mesmo nas regiões que não estão na fase vermelha, a partir das 8 da noite até às 6 da manhã, nos dias úteis e durante os fins de semana, além do cancelamento de cirurgias eletivas pelo prazo de 28 dias, caso o ritmo das internações se mantenha. No mais, fica o nosso dever de tomar todos os cuidados, como usar máscara, manter o distanciamento social, lavar sempre as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel e evitar locais que possam estar movimentados e com um grande número de pessoas. Esse também é um pedido da Câmara Municipal de São José dos Campos.
E fica aqui o alerta dos órgãos de saúde. Boa parte desse aumento nos casos de Covid-19 são reflexo da falta de consciência da população que não tem respeitado as orientações, como o uso de máscara e também o distanciamento. Para se ter uma ideia, só nas primeiras semanas de janeiro, a Prefeitura interrompeu 15 pontos de aglomeração na cidade, aquelas festas conhecidas como fluxo do funk. A preocupação é que encontros como este só tendem a aumentar a transmissão do vírus. Mesmo com o retorno à fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva, parte da população ainda não segue as orientações. Alguns comércios mantiveram as portas abertas e pelo centro da cidade, ruas movimentadas. Para este médico infectologista, esse não é um bom sinal. Nos últimos dias, São José teve um aumento exponencial no número de casos de Covid-19, chegando a 90% de ocupação dos leitos de UTI do Hospital Municipal. Segundo ele, isso é resultado de um cansaço dos moradores com as orientações dos órgãos de saúde, além das aglomerações registradas no fim do ano. Esse clima de Natal, Ano Novo, essa mistura de famílias, né? Pessoas que vêm de um lugar para outro, o ritmo das compras, o comportamento dos jovens que praticamente começaram a negligenciar essas medidas de proteção, visitando uns aos outros, e isso fez esse impulso, né? Porque não tem outra maneira da epidemia crescer se não for dessa forma. E aqui em São José, um outro problema pode ter relação direta com o aumento do número de casos. Ainda com o esforço dos órgãos de saúde e segurança, muitas pessoas estão frequentando festas conhecidas como fluxos do funk. Só nos primeiros dias do mês de janeiro, a Prefeitura impediu 15 encontros como estes, que estavam sendo realizados pela cidade. De acordo com as autoridades, essas festas contêm centenas de pessoas aglomeradas e o respeito aos cuidados, como o uso de máscara, é quase nulo. Um prato cheio para a proliferação do contágio do vírus, segundo os médicos. É de você ter disseminação, de você transmitir de uma forma muito mais intensa, muito mais pessoas participando, e essas pessoas, cada uma vai para o seu respectivo lar, para a sua casa, para o seu trabalho e vai disseminando. Então ela adquire fácil e transmite fácil. Para evitar ocorrências como as dos fluxos do funk e outras festas, o Serviço de Fiscalização tem trabalhado com orientação e também autuação dos envolvidos. Uma das alternativas, segundo o secretário de Proteção ao Cidadão, Bruno Henrique dos Santos, está no aumento das abordagens e no apoio da população por meio de denúncias. Ainda de acordo com o secretário, coibir os fluxos e as festas irregulares é também uma ação de prevenção à Covid-19. O fluxo é um grande desafio que está tendo na cidade. Tem a questão da pandemia, que as pessoas não respeitam essa questão das aglomerações. A Prefeitura tem feito a sua parte, o prefeito Felício tem se dedicado a isso. E muitas das vezes a gente percebe que as pessoas não se preocupam com isso. Isso é uma grande responsabilidade também das pessoas, que o poder público vem, faz a sua parte, mas as pessoas elas não se preocupam com isso, fazem aglomeração. A maioria dos jovens levam ali muitas vezes o próprio vírus para dentro da casa, por às vezes serem algum deles assintomáticos, e os pais acabam sendo contaminados pela irresponsabilidade dos filhos. Cabe cada um colocar a mão na consciência, ver que não é o momento de se aglomerar, não é o momento de fazer esse tipo de atividade. E aqui nós da Prefeitura, com a Guarda Civil Municipal, com a fiscalização de postura, em parceria com a PM, com a Polícia Civil, o nosso desafio é a cada dia inibir esse tipo de atividade na cidade. E fica aqui o alerta dos médicos. Mesmo jovens, a maior parte do público dos encontros clandestinos estão propensos a desenvolver formas graves da doença. Isso quando não servem como transmissores do vírus para outras pessoas. Existem particularidades individuais que não são relacionadas exclusivamente a comorbidades. Portanto, pessoas jovens, às vezes sem comorbidade nenhuma, elas podem sim ser afetadas e desenvolver uma forma grave da doença. Portanto, acaba sendo nesse sentido uma loteria quando você pensa que é porque por estar jovem, por estar numa faixa mais tranquila, você pode correr o risco à vontade. Fora que você sempre vai ter o ônus de poder transmitir para alguém da sua família, que certamente pode ter um desfecho muito pior. Outro alerta é quanto aos cuidados com a doença. Mesmo com a vacina,
temos que continuar usando máscara, mantendo o distanciamento e evitando aglomerações. Só assim diminuiremos os números da doença e ajudaremos a salvar a vida de muitos. A vacina, a gente já tem evidências de que ela tem eficácia no controle de casos graves, mas não propriamente no controle da disseminação. Então, uma pessoa imunizada, mesmo que ela não adoeça, ela ainda tem possibilidade de transmitir. Então, as pessoas precisam continuar mantendo essa proteção, que não é uma coisa tão difícil, né? Se a gente for parar e pensar, a gente acabou se adaptando, né? A máscara, a higienização das mãos, isso é uma coisa que tem que estar persistindo, né? A gente tem que se manter assim até que a gente consiga respirar. Bom, e a gente viu aí o que disse o médico, então eu volto a alertar a todos sobre a importância de usar máscara e não aglomerar. O controle dessa pandemia também depende de nós, viu? E agora a gente separa um tempinho para falar de emprego. É hora da nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadorias, alinhador de pneus, arrumador de cargas, assistente de logística, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de desenvolvimento de negócios, auxiliar de limpeza, confeiteira, conferente de faturas e notas fiscais, farmacêutico, jardineiro, meio oficial de refrigeração, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de rolo compactador, pedreiro, técnico em eletrodoméstico e técnico de refrigeração. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a gente continua a falar sobre a pandemia de Covid-19 aqui em São José, mas agora com uma boa notícia. Já começou aqui na cidade a vacinação dos idosos que estão nos asilos aqui do nosso município. Este é um dos grupos prioritários que aguardava com ansiedade a aplicação das doses. Por isso, a chegada da vacina foi um momento de muita emoção. Para Maria Aparecida, cuidadora de um asilo de São José, a dor na picada no braço é quase imperceptível, se comparada ao alívio de receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Assim como ela, outras funcionárias e as 10 idosas que vivem na instituição de longa permanência receberam a dose da Coronavac. Depois de quase um ano de severas restrições para evitar o contágio com o novo coronavírus, o início do processo de imunização pode representar um pouco de esperança. A gente percebeu a tristeza delas, não é fácil para elas, para a gente também não, entendeu? E a gente não vai para lugar nenhum, mudou a vida de todo mundo, a pandemia, né? Mas a gente tem que agradecer que ninguém pegou. E agora com a vacina a gente está mais tranquilo. Ao todo, a Prefeitura de São José dos Campos disponibilizou 1.000 das 11.000 doses recebidas para essas instituições. A intenção é imunizar idosos e cuidadores de idosos que estão nas 34 casas da cidade. Além de funcionários e idosos dessas instituições de longa permanência, a vacina está sendo aplicada em servidores que atuam na linha de frente contra a Covid-19. Nós já temos a lista, fizemos todos os levantamentos e já temos a quantidade necessária e já separamos para que esses asilos sejam 100% vacinados, os cuidadores e os idosos. Agora, Maria Aparecida, a personagem do início da nossa reportagem, espera a segunda dose da vacina para concluir a imunização de todas as idosas que vivem na instituição, para que as visitas dos parentes voltem a ser rotina novamente. Da dó delas não ter visita, eu morro de dó, mas é pro bem delas mesmo. Não adianta liberar a visita, eles ficar felizes e doentes. Todo cuidado a gente teve, todo, e vão continuar tendo, né? Acredito que esse ano acabe, né? Espero. E vamos ver como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira será de sol entre nuvens e com grande probabilidade de chuva. A máxima será de 30 graus e a mínima é de 20. A terça-feira será de céu nublado pela manhã e à tarde deve chover. As temperaturas sobem um pouco e a máxima é de 31 graus, mínima 21.
E nós daremos continuidade à nossa série de entrevistas com os vereadores sobre as prioridades deste novo mandato que teve início agora em janeiro. Quem conta pra gente como vai ser esse trabalho são os vereadores Marcão da Academia e Marcelo Garcia. Com essa aprovação da população, entendendo que realmente confiar o seu voto a nós entendemos sim que o compromisso é maior, a missão é maior, mas nossa motivação é maior. E nós vamos fazer cada vez mais para ajudar nossa cidade, nossa população e a todos que São José precisa. Vamos focar um trabalho muito forte na fiscalização do orçamento público, fiscalização do serviço público, né, e nos projetos de leis. Acho que no nosso primeiro mandato, nos primeiros 4 anos, foram mais de 270 projetos de lei. Foi muito importante. Acho que foi um recorde histórico aqui na Câmara de projeto de lei de vereador de primeiro mandato. E a gente quer, no mínimo, fazer cada vez mais e coisas boas, coisas melhores para a nossa cidade. E é isso que a gente vai focar. Estamos aqui para trabalhar, para arregaçar realmente as mangas. Sabemos que são anos que estão vindo aí, que vai exigir muita superação por tudo aquilo que tem acontecido. E eu tenho pregado fé, como líder espiritual também que sou, e a maneira que eu pretendo desenvolver o meu trabalho é estar bem próximo à população. Quando você está próximo, você está conversando com as pessoas, você está sensível aos problemas dela, é assim que nós vamos ter um filtro, conversando com as pessoas e saber os desafios que nos aguardam aí pela frente. E o boletim de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.